Eu trouxe um debate no início do programa, né, e prometi uma entrevista que vai acontecer agora, inclusive, do quanto que a gente, né, indiretamente contribui para esse número assustador de sinistros envolvendo motociclistas no Espírito Santo. E aí eu falo de motociclistas de um modo geral, porque não só, né, aquele que usa a moto para o trabalho, como também aquele que trabalha com moto. E aí tem o entregador, né, o motorista de aplicativo e tudo mais. O Detran, gente, ele tem dados aqui muito preocupantes. Em 2025, de janeiro a maio, foram 1.267 acidentes envolvendo motos no Espírito Santo. E em 2024, esse mesmo período foram 875. Os dados também do Observatório do Trânsito no Espírito Santo sinalizam que mais de 50% das vítimas que morrem estavam usando motocicletas. E aí, qual é a nossa parcela de contribuição nesse motorista que está correndo para fazer a nossa entrega, do nosso pedido, do nosso delivery? Eu converso sobre este assunto agora com o diretor-geral do Detran, um dos meus convidados desta manhã, Givaldo Vieira. Bom dia, Givaldo. Bom dia, Fernando e ouvintes. Obrigada pela sua gentileza. Ô, Givaldo, não só os motociclistas precisam desacelerar, né? Exatamente. A campanha desse ano é Desacelere, seu bem maior é a vida. E o objetivo é justamente reduzir a velocidade no trânsito, mas também nos outros ambientes da vida, porque muitas vezes essa ansiedade que a gente vive aí no dia a dia, a gente leva para o trânsito e acaba oportunizando aí tantos acidentes. Uhum. Esses números aqui, que radiografia você me traz disso? São números preocupantes. Em 2024 nós tivemos, pela primeira vez na história, o número de mortos no trânsito ultrapassou o número de mortos de homicídio no estado. Tivemos 850 mortos de homicídios e 976 mortos no trânsito. Ultrapassou bastante. Neste ano nós temos uma leve queda, mas muito leve, demonstrando que a preocupação continua. E os dados que nós passamos a vocês são dados não de mortos, mas de acidentes, né? Uhum. Que tem parte de mortos, parte de vítimas, que no caso de motocicletas são vítimas com lesões geralmente muito graves, os que sobrevivem, né? Então o que nos preocupa é que o número de acidentes envolvendo motocicletas de janeiro a maio de 2024 para janeiro a maio de 2025 cresceu 45%. Saltou de 875 para 1.267 acidentes envolvendo motocicletas. Uhum. Nós estamos bastante preocupados e olha que a gente tem intensificado ações de educação, de orientação ao motociclista, de fiscalização para que as motocicletas estejam em boas condições, para que os motociclistas estejam com os equipamentos de proteção, mas infelizmente os acidentes têm crescido com as motocicletas. Isso é por conta da pressa? Certamente, por conta da pressa. Também há um desrespeito às regras básicas de segurança, né? O nosso cerco inteligente flagra muitas pessoas circulando sem capacete na Grande Vitória, porque nós não conseguimos ter fiscais, né, agentes de trânsito em todos os lugares. Isso é uma coisa preocupante. No interior é muito comum não usar capacete. Esses acidentes acontecem bastante também no interior. As motocicletas não sofrem a manutenção regular. Muitas estão em péssimas condições, pneus carecas, pessoas conduzem de sandálias de dedo, que não é apropriado, porque pode, na hora necessário de utilizar os pedais, pode provocar uma dificuldade de acionamento. Enfim, no interior a gente vê muito, inclusive, excesso de passageiros em motocicletas, né? Uhum. 3 ou mais pessoas numa mesma motocicleta, que aumenta muito o risco no caso de uma colisão.
Você me disse que muitos desses são flagrados pelo cerco eletrônico, né? E que não há a quantidade suficiente, né, de fiscais do trânsito para punir. Mas o cerco não poderia fazer isso? Flagrar a foto da moto, da placa e tudo mais? O cerco tem tecnologia para isso, mas ele não foi desenvolvido para multar, né? Isso teria que passar aí por um debate com a sociedade para entender se esse papel o cerco deveria cumprir também. Você veja que agora de manhã eu estava lá na coletiva do governador, você até repercutiu aí. Isso. Governador, o cerco inteligente hoje é base para uma ampliação aí do reconhecimento facial, que já prendeu centenas de pessoas na fase piloto, está sendo ampliado agora, e é todo o sistema de inteligência do cerco que está sendo utilizado para processar essas imagens. Inclusive, os nossos pontos do cerco inteligente fazem também reconhecimento facial dentro do veículo. Eles ultrapassam o para-brisas e, quando há luminosidade suficiente, identificam as pessoas que estão dentro do veículo. Mas o objetivo do cerco é proteger as pessoas, né? Criar segurança, tem o objetivo também de evitar desvio de divisas, né? A questão tributária da fazenda, a questão também ambiental aí com o IDAF, que tem fiscalizado muito transporte irregular de cargas vivas, transporte de rochas e muitas aplicações no trânsito para nos orientar na fiscalização. A gente tem a fiscalização inteligente, porque o cerco nos dá informações de onde há a maior circulação de veículos, né, com problemas. Então, nós temos uma fiscalização inteligente a partir das informações do cerco. Mas nós não fizemos o cerco inteligente com o objetivo de multar as pessoas. Entendido. Mas é uma possibilidade, né, a ser discutida. Tecnicamente, ele pode fazer. Divaldo, um outro debate também que vem acontecendo no Rio, em São Paulo, que é regulamentar esse transporte de aplicativo, né? E principalmente de motociclistas no aplicativo. Essa discussão chegou ao Espírito Santo? Essa é uma preocupação que temos também, sobretudo agora com a chegada do chamado mototáxi, né? Esses aplicativos passam por fora de qualquer regulamentação municipal, né? Porque o transporte de passageiros, no caso, é competência do município. Nós estamos desenvolvendo um projeto para tentar regularizar os motofretistas, né, que são aqueles que fazem as entregas, mas essas plataformas são plataformas nacionais e muitas são até internacionais, e é muito difícil lidar e controlar, né, toda essa infraestrutura e todo esse serviço que eles regimentam. Mas essa é uma discussão do Estado, não é? Ou do município, não é uma discussão federal? Porque quando eu percebo assim que as iniciativas estão surgindo e nas federações. O caso dos motofretistas, o Estado tem competência concorrente. No caso do mototáxi, a competência é do município, que é o transporte, né, de pessoas. Uhum. Então, no caso do entregador, sim, o Estado tem competência para regulamentar. O motofretista, né, esse que faz as entregas, eles são trabalhadores muito importantes, né, para a sociedade, eles entregam nossos remédios, nossas encomendas, mas são trabalhadores que muitas vezes ganham baixos salários, muitas vezes têm pouca renda, inclusive, para dar manutenção na moto, são pressionados por rapidez na entrega. Então, são muitos, né? São muitos, e não é fácil exercer um controle sobre essa atividade. Nós estamos preparando, inclusive, um novo projeto aqui, onde a gente pretende dar, inclusive, alguns incentivos para o motociclista se regularizar, porque pela lei, para trabalhar, ele teria que fazer verificações na motocicleta 2 vezes por ano, né? Estar toda organizada, teria que fazer, né, uma série de providências que acaba gerando também um custo que hoje eles têm
muita dificuldade de suportar em função do baixo rendimento. Mas o que tipo de incentivo seria esse, Givaldo? Incentivos como descontos de alguns débitos, né? É uma possibilidade. Estamos estudando com a Fazenda, então eu não posso falar agora porque envolve possíveis incentivos de natureza fazendária e eu ainda preciso da opinião da Fazenda. Eu posso falar apenas na direção a qual nós estamos estudando aqui do ponto de vista do Detran, que nós não podemos avançar sozinhos, senão com o aval da Fazenda. Esses estudos estão sendo feitos. Tá? Sim, mas isso seria para ele se aperfeiçoar, não é isso? Seriam para eles se regularizarem. Ah, ótimo. Porque o motofretista, a motocicleta dele tem que ter um emplacamento diferenciado, que é a chamada placa aluguel, né? Que fica como os caminhões e carros de trabalho, uma placa com as letras vermelhas. Tem que passar 2 vezes por ano por inspeção de itens de segurança da motocicleta, isso tem um custo, né? Ele tem que estar com capacete verificado pelo Inmetro, ele tem que usar colete, enfim, tem uma série, tem que usar corta-pipa, né? Mata-cachorro, tem uma série de itens, de exigências da segurança que estão na lei e que, para que se cobre tanta coisa de um público que tem baixa renda, a gente precisa criar algum mecanismo que incentive a regularização. É nesse sentido. Entendido. Ô, Givaldo, tem uma pergunta aqui também bastante interessante da audiência. Uma delas é sobre a exigência do exame toxicológico para motoristas que trabalham como profissionais, né? Sim. Existe essa previsão? O toxicológico já está valendo para os motoristas profissionais, né? Como os de ônibus, os de caminhões, carretas, né? Isso tem que ser renovado a cada 2 anos e meio. E quando não se faz, inclusive é expedida uma chamada multa de balcão, quer dizer, independente de ser abordada, é expedida uma multa por não fazer a regularização, ou seja, o novo exame. Cada 2 anos e meio tem que fazer. Mas a pergunta dele Agora, é sobre motociclistas. Tem um projeto de lei, Fernanda, que foi aprovado lá no Congresso, está para a sanção, né? Pode haver veto, mas está para a sanção do presidente, que prevê a exigência do toxicológico para as categorias iniciais, né? Para se tornar um motorista de automóvel, né? De motocicleta. E isto vai impactar bastante se for consolidado aí. Isso está para avaliação de sanção ou veto da Presidência da República agora. Então, em tese, contempla também o motociclista que trabalha com esse delivery aí que a gente está falando, com as entregas de um modo geral. Sim, se for sancionada, se for sancionado, esse projeto foi aprovado no Congresso, vai atingir todo mundo, inclusive o jovem que está tirando a carteira pela primeira vez, né, o motorista de carro, o particular. Todo mundo vai ter que fazer toxicológico. É o que está nesse projeto de lei que o Congresso aprovou agora e está lá para sanção ou não, sanção ou veto da Presidência da República. Voltando à campanha do Detran, Givaldo, né? A pressa não vale a sua vida. Eles recebem por entrega, né? Ou seja, eles estão sempre com pressa. Teria que mudar a lógica da economia, não? Eles são muito cobrados pelas empresas que os contratam, né? Que na maioria dos casos são aplicativos, e são aplicativos até internacionais, e em muitos casos são empresas locais, aquela pizzaria ali do bairro que contrata o entregador ali para fazer as entregas. Então isso é muito difícil mapear todos. E o que a gente ouve dos motociclistas que fazem trabalho é que eles são muito cobrados para fazer entregas, e eles também, como acabam ganhando por entregas, eles acabam também ficando estimulados a fazer mais rápido possível a entrega. Então é um sistema que acaba estimulando
esse profissional está sempre com pressa de fazer o seu trabalho e isso acaba levando, né, certamente a mais acidentes e mortes. E a campanha, né, Desacelere Seu Banho Maior a Vida, traz justamente essa preocupação, principalmente na via, né, que a gente não deve exceder a velocidade da via, mas também todos nós, né, inclusive não pressionar o entregador, né, não ter tanta dependência do aplicativo, do WhatsApp, diminuir a nossa ansiedade até antes de entrar no veículo. É uma mensagem que nos convida a desacelerar na vida como um todo. Uhum. Vou fechando aqui com a participação de ele é motorista de aplicativo, Álvaro? Isso, José Roberto enviou uma mensagem pra gente. Bom dia, Fernanda. Eu trabalho como motorista de aplicativo e um dos grandes problemas que a gente tem hoje é falta de treinamento. Para você ser taxista, você precisa do curso de passageiros. Para ser Uber, não. Isso eu acho errado. E ainda tem o comentário aqui do Paulo Roberto, diz que sobre projetos para criar cursos técnicos para profissões, no caso de taxista, motorista e caminhoneiro, ele já tem esses cursos geralmente, porque a autoescola forma apenas um condutor e não um profissional que trabalha como motorista. Uhum. Givaldo? Certo. Como eu disse, a competência do transporte de passageiros é do município. Por isso que os táxis, né, eles têm a autorização da prefeitura, né, eles são regulados pela prefeitura municipal. E esses aplicativos de transporte de passageiros também, nós do Detran não temos competência sobre esse trabalho, a não ser sobre se o veículo está adequado, se ele infringiu alguma norma de trânsito, se ele teve algum problema de habilitação. No caso do motofretista, né, do entregador, sim, a lei dá competências ao Detran, inclusive de oferecer cursos para que ele tenha uma preparação melhor para lidar com os riscos da condução da motocicleta. Uhum. É um curso que a gente chama de pilotagem segura, que é aprender como fazer uma frenagem com segurança, como desviar de um obstáculo, como pilotar num período de chuva, né? Nós temos um estudo aqui de alguns anos já, que numa série histórica identificou que quase 1/3 das mortes dos motociclistas naquela série histórica se deu por colisão de motociclista contra objeto fixo. O que seria isso? Colisão contra o poste, colisão contra a árvore, colisão contra carro parado, indicando uma provável falta de perícia de parte dos motociclistas de lidar com a motocicleta com uma capacidade a mais, né, para proteger durante a sua condução e desviar desses perigos. É isso. Givaldo, te agradeço mais uma vez pela entrevista, hein? Muito bom o assunto, Fernanda. É uma preocupação grave aí de todo o país, da nossa sociedade capixaba. E vamos avançando e passando mais informações para vocês.